Bom dia a todos. Obrigado à Expansão uma vez mais por esta oportunidade de exprimir algumas ideias. Vamos tentar cumprir os 15 minutos. Eu ontem fiz um teste comigo mesmo e demorei 30, mas eu se calhar ponho muitas perguntas e então fica... Vou ver se sou mais comedido aqui. Portanto, a ideia é falarmos sobre o contributo das energias renováveis na eletrificação do país. Portanto, falar também numa perspectiva um pouco mais abrangente em termos sociais. Sabemos que a eletricidade, e como já foi aqui referido, hoje em dia é um elemento fundamental para a inclusão, para desenvolvimento, e eu quase que diria que não há país moderno sem eletricidade, não é? Eu gosto de ir buscar uma frase que vem nos inícios do século passado, que já Lenin dizia que o socialismo era os sovietes mais a eletricidade. Portanto, hoje já não é só uma questão, é uma questão fundamental e, como vimos, a desgraça que aconteceu nas notícias que tivemos a oportunidade de ver nos países aqui citados, na Europa, quando houve uma falha de 10 horas no fornecimento. Portanto, relativamente ao tema que aqui venho expor, como podem as energias renováveis, aqui estamos a falar fundamentalmente de novas energias renováveis, portanto não estamos a falar da hídrica, que como sabemos é a base do nosso sistema, particularmente da grande hídrica, estamos a falar da pequena hídrica e depois fundamentalmente da solar, que é aproveitada de uma maneira geral através da solução dos painéis fotovoltaicos, não é? Angola, o potencial é conhecido, tem sido muito apresentado. Este tem um potencial de energias renováveis razoável e com uma característica muito importante, que é, se nós verificarmos aqui a radiação solar, praticamente todo o país tem condições de poder aproveitar esse recurso, não é? Portanto, é evidente que aqui a zona do Planalto, a zona central, particularmente ali a Huila, o Ambo, tem condições um bocadinho melhores, na verdade das melhores do mundo, com níveis de irradiação quase que se assemelham à Califórnia e aqui as zonas da África do Sul, mas temos de facto excelentes condições para utilizar esta fonte de energia. Portanto, de onde partimos? Eu pus aqui 44%, era o dado que eu tinha de eletrificação rural, pelos vistos subiu um bocadinho aqui de acordo com a apresentação do meu colega Ezequiel. Esse é um dos problemas que temos em Angola, é que temos muita dificuldade em aceder a dados atualizados sobre praticamente todos os sistemas, e isso isso também acontece no setor da energia, não é? Portanto, mas 44 ou 46, a diferença não é muito grande, ainda estamos abaixo dos 50%. A meta são os 50% que foram apresentados até 2027. E se nós olharmos para o plano do Angola de 2050, o que nós temos é uma previsão de até 2030 ter 53% e até 2050 72% de taxa de eletrificação. Com, portanto, uma participação das energias renováveis, incluindo a hidroelétrica, bastante elevada. Na realidade, esse não vai ser um problema, em alguns casos até já estamos acima dessas taxas que aí são apresentadas, mas a questão que se coloca é a taxa de eletrificação. Como vemos aqui, no plano estratégico do país, prevê-se 72% em 2050, na minha opinião é manifestamente pouco, quando nós temos, por exemplo, os objetivos de energia defendidos pelas Nações Unidas, nos célebres ODS, temos o ODS 7, que estabelecia, ou ainda estabelece, claramente não vai ser cumprido em Angola,
que até 2030 se deveria assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. A importância deste fator tem a ver com, mais uma vez, inclusão económica, crescimento social, combate à pobreza, fazer país. Segundo o relatório do Banco Africano de Desenvolvimento sobre as mini-redes verdes, que é um relatório de 2020, a estratégia recomendada de eletrificação apontava para que se utilizasse uma solução de extensão de redes existentes na população, para a população periurbana, estamos a falar cerca de 48%, previa que a utilização de mini-redes verdes, preferencialmente para 46% da população que estariam fora dos principais aglomerados populacionais e 6% para a utilização de sistemas solares domésticos, que são soluções individuais, também utilizando painéis fotovoltaicos para os sistemas mais remotos, para as populações que vivem em sistemas em aglomerados mais remotos. Em 2021, o Ministério de Energia e Águas teve acesso a um estudo feito pela NRECA, que é uma cooperativa de eletrificação rural norte-americana, na verdade dos Estados Unidos da América, e eles identificaram 232 locais propícios à utilização de mini-redes. Portanto, há já, digamos assim, inclusive é uma base bastante importante em termos de estudos realizados que nos permitem identificar claramente onde se pode avançar com este tipo de solução, estando esta ferramenta ao serviço já dos departamentos ou da direção do MINEA, que conduz este tipo de problema. Se nós verificarmos pelo que é conhecido publicamente, há pelo menos dois projetos que foram frutos destes despachos presidenciais que eu aí indico. Que prevê a construção de sistemas híbridos de geração fotovoltaica em 60 comunas na província de Malange, Bié, Mochico, Lunda Norte e Lunda Sul, pela MCA, e um outro de construção de 26, do mesmo tipo de sistema, em 26 sedes municipais e 56 comunas, portanto nas províncias de Namibe, Cubango, Huila e Cunene, com a Sanáfrica e a Matapalo. Isso significaria que só nestes dois projetos poderíamos ter cerca de acima de 50% dos locais identificados no estudo que eu antes referi. O que é importante, mais uma vez, é referir que isto são investimentos do Estado. Portanto, daí não admirar aqueles números que foram apresentados na apresentação anterior, de quando se fez em 2011 aquele estudo, o plano estratégico, dos números que em termos de investimentos que o Estado previa serem necessários para se poderem atingir taxas de eletrificação razoáveis em Angola. Portanto, tudo muito numa perspectiva de investimento estatal. Falando em termos de mini-redes verdes, o que é que nós podemos considerar como vantagens? Portanto, é uma boa solução técnico-económica para aglomerados populacionais médios, de tamanho médio,
e que não tenham uma fácil ligação à rede elétrica nacional. É evidente que sempre que é possível, do ponto de vista técnico ou económico, estender a rede nacional, essa solução é, à partida, uma solução a privilegiar, desde que tenhamos rede próxima, apesar de que é fundamental referir, desde que, se o investimento for feito da maneira correta, e eu quando digo aqui da maneira correta, tendo em consideração os pressupostos de competitividade que deveriam nortear todos os investimentos, em termos financeiros fundamentalmente, e técnicos, já se conseguem soluções verdes, portanto, utilizando fundamentalmente painéis fotovoltaicos e baterias, com valores de investimento bastante competitivos. Isso particularmente se nós tivermos como paradigma a utilização normal de geradores, etc., que tem sido até agora a solução privilegiada. Este tipo de solução das mini-redes pode aproveitar a infraestrutura elétrica existente, naqueles casos em que já haja particularmente soluções com recurso a sistemas diesel e que poderão ser reconvertidos e transformados em sistemas híbridos ou em sistemas de mini-redes verdes, utilizando-se a infraestrutura elétrica existente. Uma coisa muito importante é que essa mudança vai implicar uma melhoria de qualidade de serviço muito grande. Portanto, todos os que tiveram acesso ao nível de disponibilidade de geradores em redes off-grid, portanto, em sistemas isolados, particularmente em pequenos aglomerados, e eu estou-me até só a referir às empresas estatais. Portanto, isso certamente é muito pior quando passarmos para os sistemas que são geridos pelas administrações locais. Os níveis de indisponibilidade de geradores são, de uma maneira geral, acima de 50%. Portanto, há uma enorme dificuldade. Aliás, nós temos em Angola um problema grave com a manutenção de equipamentos, muito por aquilo que foi referido pelo preletor que me antecedeu, que é a questão da manutenção, não é? Porque a questão é que todos os sistemas mecânicos exigem manutenção, não só os mecânicos, mas os mecânicos em particular, e se não houver manutenção, essa manutenção muitas vezes não se faz, até numa boa parte das vezes, não tanto por falta de pessoal, mas mais por falta de recursos, e para se manter os estoques necessários, etc., que, como sabemos, esse tipo de sistema é muito exigente e acaba sempre por ter níveis de indisponibilidade extremamente elevados. Neste tipo de solução, eu penso que aí haverá claramente uma vantagem, não só porque se poderá, caso eles sejam bem dimensionados e geridos, manter o fornecimento por 24 horas, o que não acontece na maior parte dos sistemas isolados que são alimentados por grupos geradores. Aliás, é muito vulgar que tenham apenas 4, 5 horas de energia por dia. Portanto, quem conhece um pouco o interior sabe isso. Como vai dar um nível, uma qualidade a quem poderá utilizar estes sistemas que é muito superior ao que têm atualmente. Estes sistemas têm a vantagem de ter menos manutenção. Portanto, para além de uma maior disponibilidade, têm menos manutenção. Para além de ser uma solução em linha com as preocupações ambientais. Naturalmente que também há preocupações. Quando nós pensamos naqueles 2 projetos, por exemplo, que estamos, e aquilo é só uma parte, porque há outros projetos que eu não mencionei e que estão em curso, é evidente, e isso particularmente para as entidades que vão gerir esses sistemas,
e eu penso que a ENDE vai ficar com esse menino nos braços também, em grande medida. Há a questão da formação de recursos humanos para a gestão de sistemas com soluções tecnológicas diferentes das que até agora têm sido habituais. Vai haver a necessidade de um planeamento atempado para uma eventual expansão. Portanto, expandir um sistema deste género não é a mesma coisa que levar para lá um gerador no dia seguinte à avaria ou à necessidade da expansão. É necessário que haja, de facto, um planeamento e um monitoramento do crescimento das necessidades para que as coisas sejam feitas a tempo. Ter a preocupação dos sistemas de elementos em fim de vida, nomeadamente das baterias. Portanto, esse é um problema que exige também planeamento, nomeadamente financeiro. Portanto, é importante ter em consideração o tempo de vida dos sistemas para que depois não haja uma abrupta degradação da capacidade de abastecimento sem haver uma atempada aquisição de elementos que possam substituir os que necessitam. É verdade que hoje em dia tem havido uma melhoria enorme, quer em termos de qualidade técnica, quer em termos até de diminuição de custo, particularmente das baterias. Portanto, já há empresas que oferecem sistemas de baterias onde garantem mais de 8.000 ciclos de sistemas de vida. 8.000 ciclos, já estamos a falar em mais de 20 anos. Portanto, há uma evolução muito grande na qualidade do que pode ser oferecido, mas, de qualquer maneira, é fundamental haver esta função planeamento que nem sempre temos conseguido ter nas nossas empresas. A questão do vandalismo, já foi aqui referido, eu penso que é dos piores problemas que nós temos hoje em dia no país. Mesmo não só nos sistemas urbanos, nas redes urbanas, nós sabemos o que se passa, por exemplo, aqui em Luanda, desde postos de transformação, armários de seccionamento, rede de iluminação pública, é incrível a dificuldade que se tem em manter os sistemas a funcionar por ações principalmente de roubo. Todos temos consciência do que se passou, por exemplo, com o projeto Água para Todos, que teve muitos sistemas com alimentação fotovoltaica que não duraram o tempo que estava previsto por roubo, particularmente dos componentes do sistema, nomeadamente as placas. Então, este é realmente dos temas mais delicados e de mais difícil prevenção. E depois um outro problema, que é o correto tratamento dos resíduos. Essa é uma questão que também tem que ser pensada com muita antecedência, porque é um problema. Quando tivermos, como já temos, eu quase que arriscaria a dizer que já temos milhões de painéis fotovoltaicos em Angola, não é? Não sabemos o que havemos de fazer com eles no seu fim de vida, e quando começarmos a ter também milhões de baterias, não vamos saber o que fazer com elas se não prevenirmos com a antecedência necessária uma solução para o tratamento desses resíduos. A outra questão, a outra via, é a utilização de sistemas solares domésticos. Os sistemas solares domésticos, e este é um exemplo de um associado da ASAER que esteve envolvido num projeto de umas aldeias no município da Marimba, em Malange. Fazemos tudo um pouco a rico, não é? Portanto, com os sistemas, vejam o nível de habitação e vejam o nível do sistema que aqui está, não é? Portanto, eu estive, por exemplo, em Moçambique, onde se utiliza empresas privadas para este tipo de expansão, e as pessoas que os compram não têm, por exemplo, os painéis fixos. Eles põem-nos cá fora durante o dia e à noite põem-nos dentro de casa para que não haja o perigo de haver alguém que pense que aquele painel é deles, não é?
Então, este é o tipo também de problema que nós temos. Temos dificuldade em fazer as coisas tendo uma preocupação de utilizar os recursos financeiros de maneira otimizada. Relativamente às vantagens, são soluções que permitem eletrificar aglomerados populacionais que vivem nas condições que eu mostrei antes, não é? Portanto, nós temos um país relativamente grande, como sabemos, com uma densidade populacional baixa, porque apesar de estar a crescer muito a população, não podemos esquecer que temos, o nosso colega falou em 62% de população urbana. Eu já vi outras estatísticas, até com números superiores, portanto, o que existe de população rural, estamos a falar na ordem dos 30%, num país com mais de 1 milhão de quilómetros quadrados de superfície, portanto, basta andar pelo país para vermos as extensões que andamos sem encontrar praticamente população. Então, esta solução é uma ótima solução para se levar eletricidade a essas regiões. É uma solução que permite uma rapidez de execução grande, permite levar eletricidade às localidades mais remotas, permite desenvolver negócios locais, desde que não se faça como normalmente se faz, que é, vai-se lá uma vez, oferece-se os sistemas e nunca mais lá se vai. Não é? Resultado, aquilo dura enquanto durar e depois estraga-se. As preocupações, necessidade de informar convenientemente os utilizadores. Nós estamos a falar em utilizar energia, que implica uma participação do utente na gestão. Não é como quando se põe um gerador, põe-se um disjuntor à entrada, se aquilo ultrapassa, o disjuntor dispara. Aqui, quem o vai utilizar tem que ter a preocupação de reduzir os consumos. A questão do vandalismo, mais uma vez, eu já disse o que tinha a dizer antes, e os outros pontos são comuns ao que eu disse antes, quer em termos de substituição de elementos em fim de vida, quer no correto tratamento de resíduos. Onde está o setor privado na distribuição de eletricidade? Não está. Não é? Portanto, o setor privado não está na distribuição de eletricidade. Zero. Tirando os que o fazem à má fila, nas zonas periurbanas, etc., que montam um PT ou um gerador e distribuem fora do acompanhamento das entidades legais. Portanto, e não está pelas razões que também são conhecidas, tarifas, a regulamentação que é necessária, etc. Vou aqui aproveitar uns slides que até tinha apresentado já aqui anteriormente. Existe um decreto executivo, que é o 7823, que aprova as diretrizes gerais para a elaboração do plano de eletrificação rural, né? Que é onde os sistemas de energia renovável podem ter imediatamente um impacto maior. Há um plano de execução nesse decreto que implica a atualização tarifária, ou que propõe a atualização tarifária para as mini-redes, a adoção de um quadro político e regulamentar para incentivar e licenciar o investimento do setor privado nas mini-redes e kits solares, o desenvolver e implementar quadro de incentivos fiscais e medidas de mitigação ao risco para potenciar o investimento do setor privado na eletrificação, desenvolver um projeto piloto concursal para as mini-redes e estabelecer a função de planeamento para implementar concursos para a instalação de mini-redes, mas isto já, portanto, estamos a falar de um decreto de 2023, mas eu diria que muitíssimo pouco foi feito do que aqui está recomendado. E era o que eu tinha a apresentar. Obrigado.